Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 17. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gravem isso. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te engrandecemos, te louvamos por esse banquete que acabamos de participar. Esse banquete de graça, de misericórdia, de perdão, de salvação, de redenção, de remissão dos pecados, de purificação dos pecados, de vitória, libertação. Que banquete maravilhoso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo no qual nós estávamos diante da mesa do Senhor. Senhor, e também agora nós pedimos por esse momento, por esse banquete da palavra, para que o Teu Espírito, ó Deus, conduza na ministração da palavra, nos edificando mais na verdade, nos enchendo da verdade, dissipando todo o entendimento errado, toda religiosidade, toda filosofia, tudo aquilo que não provém das Escrituras, Senhor. Todo ensinamento, Senhor, que não provém das Escrituras. Nós queremos a verdade, somos um com a verdade de Deus, Senhor. Por isso, Senhor, ministre ao nosso coração. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade sobre o sangue da expiação, né? Agora falando sobre o que o sangue não faz. Nós, da última vez, vimos que o sangue não nos isenta, não substitui a disciplina de Deus. Então, quando nós pecamos, nós somos disciplinados pelo nosso Senhor.
para que sejamos aperfeiçoados e santificados. Isso é fruto do amor de Deus. E hoje, dando continuidade, meu encargo é falar sobre o sangue não cumpre a função da espada do Espírito. O sangue realiza uma coisa e a espada do Espírito realiza outras coisas. Claro que uma depende da outra. Nós vimos que o sangue ele nos dá vitória sobre muitas das coisas. O sangue nos deu vitória sobre a escravidão. O sangue nos deu vitória contra a condenação, a morte eterna. O sangue nos deu vitória contra o pecado. Nos deu vitória em relação ao acesso a Deus. Nós, que éramos inimigos de Deus, agora, pelo sangue precioso de Cristo, nós temos a vitória de termos o acesso ao nosso Deus. Então, o sangue de Cristo, ele também nos coloca numa condição e também numa posição de vitorioso. Ele nos coloca, nossa condição qual era? Senão mortos em nossos delitos e pecados e condenados ao lago de fogo, à morte eterna. Nossa posição era de pecadores, mortos, delitos. Nossa condição era a eternidade no lago de fogo, mas o sangue muda isso. O sangue nos santificou e o sangue nos colocou nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Então, o sangue mudou a nossa posição e mudou a nossa condição. Porém, o sangue não nos mantém vitoriosos em muitas coisas. O sangue ele não nos mantém no viver vitorioso porque essa função cabe à espada do Espírito. E reforçando, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, o encargo hoje é sobre a palavra de Deus. É falarmos sobre isso. Lembrando um pouco lá de Israel, o sangue nos umbrais livrou Israel da morte dos primogênitos, livrou da mão de Faraó, os tirou do Egito. Porém, quando chega no deserto, não é mais a função agora do sangue, mas agora é a função da palavra, da espada do Espírito. Quando eles estão no deserto, agora o Egito precisa ser tirado de dentro de Israel. E quando eu falo sobre o Egito ser tirado de Israel, é tudo que tinha no Egito. Sabemos que Faraó é uma figura de Satanás, que Egito é uma figura do mundo. Então eles foram tirados da escravidão ali de Faraó, eles foram libertos pelo sangue nos umbrais, tudo isso é figura do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, agora no deserto, o Egito precisa ser tirado de dentro deles. Então, tudo que tinha no Egito, cultura, os ensinamentos, a filosofia do Egito, os ídolos, os prazeres, os ídolos, os costumes, as comidas, tudo isso precisava ser tirado de dentro de Israel. E isso agora é uma obra de convencimento. E também eles precisavam agora também aprender principalmente sobre Deus. Quem é Deus, como Deus age, o que Deus faz, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, também era para eles aprenderem e serem convencidos sobre Deus, quem Deus era. E uma obra de convencimento. E tudo do Egito é pecaminoso, tudo do Egito é errado, todo ensinamento de nada vale, tudo que eles aprenderam, tudo que eles viveram no Egito, de nada presta, de nada vale. E agora o Senhor vai mostrar para eles o que realmente eles precisam. A lei, os mandamentos.
Então essa é uma obra de convencimento da espada e do Espírito, para convencer Israel sobre tudo de errado no Egito e eles mesmos. Então, o Espírito Santo não age sem a palavra, e a palavra não age sem o Espírito. Então, o Espírito Santo, quando ele vem convencer Israel, também não é diferente conosco, ele vem nos convencer por meio das Escrituras, da palavra. Então, quando ele vem cortar tudo que é errado do Egito, os costumes, os prazeres, ele vem com a palavra, eliminando tudo de Israel. Em Israel, tem um segundo passo, que é a promessa da terra Canaã, terra que derrama leite e mel. Ali já não é mais um processo de convencimento, mas ali agora é uma decisão. Agora é eles tomarem posse da promessa. Agora é eles se entregarem e buscarem Canaã. Eles viram, eles contemplaram, mas apenas 2 dos mais velhos entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe. O restante, apenas até os 20 anos. O restante todos morreram no deserto. Então, quando se fala de decisão, quando se fala de escolha, de tomar posse, isso se fala de conversão. Então, agora, o que Israel... Primeiro, o sangue tira a posição e a condição. Segundo, é a obra de convencimento no deserto. E terceiro, agora, é a conversão. Tomarem posse. Porém, sabemos que eles contemplaram, eles se amedrontaram por conta dos adversários, das nações inimigas na terra de Canaã, por conta dos gigantes. Então eles se acovardaram, eles não quiseram tomar posse dessa promessa, eles não escolheram por Canaã, pelo contrário, eles morreram no deserto. E aí fica uma grande tragédia. Eles viram uma terra que derrama leite e mel, eles conheceram a Deus por meio dos milagres de Deus, eles viram quem é Deus. As coisas sobrenaturais, os milagres de Deus no deserto, toda a provisão de Deus no deserto. Então eles viram que Deus é provedor, que Deus é sustentador, que Deus os guardou. Eles conheceram Deus. Claro, de uma maneira com os olhos, não uma maneira prática, de experiência, de viver. Tirando, claro, Josué, Calebe, Moisés, que viveram, além de conhecer Deus, eles viveram a glória de Deus. E mesmo diante de tudo isso, eles não se converteram dos seus maus caminhos, não escolheram por Canaã. O Atmani fala que a maior tragédia do cristão é ter tal conhecimento da palavra e não vivê-lo. Então, ou seja, um cristão ele tem tal conhecimento da palavra, ele tem tal conhecimento de Deus, é um estudioso, teve tal revelação do Senhor, e até mesmo foi convencido que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é abençoador. Um cristão que teve tal conhecimento das Escrituras, mas ainda assim ele não escolheu viver por Deus pela tua palavra. O Atmani conclui isso como a maior tragédia de um cristão. Seja ele rejeitar tudo isso que ele ganhou do Senhor. Essa é a maior tragédia do cristão, segundo o nosso irmão Watchman. Nós temos 3 pontos em relação, olhando para a figura de Israel. Por que eu estou falando de Israel? Porque Israel, o Egito,
é uma figura da vontade de Deus com a igreja. Então, tem muitas coisas figurativas no povo de Israel que também é relacionado a nós na igreja. E tudo isso foi escrito para advertência e correção nossa. 3 pontos em relação a Israel no Egito, no deserto e também em Canaã. Tem aqueles que saíram do Egito, mas morreram no deserto. Tem aqueles que viram Canaã, contemplaram Canaã, mas não quiseram entrar em Canaã. Não quiseram obedecer a Deus, ou seja, não quis se converter para entrar na terra de Canaã. Se amedrontou. Não quero gigantes, cidades inimigas, e morreram no deserto. E o terceiro ponto são aqueles que saíram do Egito, foram para o deserto, foram convencidos e tomaram posse de Canaã. Entraram em Canaã e viveram a promessa de Deus. Josué e Caleb, esses dois homens de Deus. Então tem esses 3 pontos. E isso, irmãos, é para nós também, cristãos, e isso para todo o cristianismo. Porque Canaã é uma figura da vida cristã. Em Canaã eles tiveram o Senhor, eles tiveram as bênçãos, terra que derrama leite e mel. Então eles tiveram a bênção, o guardar do Senhor. E nós temos o Senhor na vida cristã, nós temos as bênçãos do Senhor, nós somos bem-aventurados pelo Senhor, mas nós também temos gigantes e temos os adversários. Os gigantes, os adversários, eles também representam uma figura dos demônios, das forças espirituais malignas, das potestades e principados. Canaã tem bênção, o Senhor está junto, sim, mas também tem luta, é guerra. Desde o momento que eles entraram em Canaã, a guerra começou. Batalhas, lutas, ter que conquistar, responsabilidades. Então, Canaã é uma figura da vida cristã. E assim é a vida cristã. Temos batalhas, temos lutas, temos bênção, temos o Senhor, mas isso não só depende do sangue para nós sermos vitoriosos contra essas coisas. Contra a nossa pecaminosidade, o nosso eu, o nosso ego, o mundo, contra os demônios, contra o diabo. Nós temos lutas na vida cristã. Eu vou para o cristianismo, que lá é só bênção e vitória. Diz um servo do Senhor, C.S. Lewis, se você procura uma religião confortável, eu não recomendo o cristianismo. Porque o cristianismo é luta, é batalha, e já começa com o teu eu. Então, Canaã é um espelho da vida cristã. E para termos um viver vitorioso, aí precisamos da função da espada do Espírito. Temos o sangue que nos colocou numa posição e numa condição vitoriosa. Agora, se quisermos ter um viver vitorioso, precisamos da espada do Espírito. E lembrando, a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo, amados, diariamente nos proporciona o banquete. Em Salmos, capítulo 23, 5, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Espírito Santo todos os dias vem com a sua mesa. E nessa mesa nós temos um banquete. Nós temos o maná. Nós temos o pão que desceu do céu. O pão da vida. Ou seja, nós temos o verbo que se fez carne. O banquete na mesa do Espírito Santo é a palavra.
É através da palavra que nós temos um viver vitorioso. Um cristão que não se dedica a esse banquete, certamente é um cristão derrotado. Um cristão que se dá por vencido. Sem esse banquete, nós não vivemos por Cristo. Ele mesmo disse, em João, no capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, se nós queremos ter um viver vitorioso em Cristo Jesus, sim, precisamos do sangue de Cristo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado, para nos manter numa condição e uma posição de vitória, mas também precisamos nos alimentar dele mesmo, do pão da vida. Essa é a espada do Espírito. Esse é o banquete do Espírito Santo que vem diariamente proporcionar diante dos nossos adversários. Pecado, o mundo, o diabo, a sua hierarquia, seus anjos, seus demônios, contra o nosso eu. Sem esse banquete, jamais teremos um viver vitorioso. Sem a espada do Espírito, certamente seremos vencidos. Como pode um soldado ir para a guerra sem uma espada? Como pode um soldado ir para a guerra sem algum tipo de armamento? Ele pode ir bem revestido, couraça, com as sandálias, pode ir com um escudo, mas sem a espada, de como é que ele vai contra-atacar? Como é que nós vamos subjugar Satanás? Como é que nós vamos expulsar os demônios? Então nós precisamos nos alimentar desse banquete. É esse banquete que nos dá vitória em alguns pontos. E eu, com a ajuda do Senhor, eu queria trazer aos irmãos esses pontos que a espada do Espírito, ela nos proporciona. As vitórias que esse banquete nos proporciona. Primeiro, a palavra, a espada, ela nos dá vitória em relação à sabedoria e entendimento e revelação. É por meio desse banquete, é por meio da palavra que ela destrói erros, destrói filosofias, ensinamentos e práticas erradas, tanto moral, tanto também espiritual. Então vou pegar um exemplo. No cristianismo há grupo de irmãos que batizam criança. É certo ou errado isso? Diante do que as Escrituras nos mostram. Se fala que todo aquele que crê, então será salvo e batizado. Está vendo, irmãos? Como nós precisamos da palavra. Se até mesmo entre nossos irmãos há práticas e ensinos errados, nós também não estamos alheios, isentos, aliás, de erros, de filosofias. Quanto o coach tem entrado no cristianismo? Quanta filosofia tem entrado no cristianismo e deturpado grupos cristãos, destruído grupos cristãos, com evangelho da prosperidade, com liberalismo. Estou na graça, tudo posso, que o sangue faz tudo, o sangue de Cristo me perdoa e me purifica de todo o pecado. Não isso. Ele me perdoa e me purifica, mas nós temos responsabilidades com a graça de Cristo. Não posso fazer o que quiser. Pelo contrário, agora eu não posso mais viver para mim, mas sim viver para Cristo. E como é que eu vou viver para Cristo sem o seu alimento, sem a espada do Espírito? Então ela também, a espada do Espírito nos ajuda com toda a cegueira espiritual, com toda religiosidade ainda que é em nós. Como compartilhei ontem sobre os saduceus, de não terem clareza em relação à ressurreição e aos anjos. Eles não acreditavam, eram incrédulos em relação a isso. Coisas religiosas que em nós, que precisam ser cortadas, ser tiradas, isso é só pela função da espada do Espírito.
tirando toda a cegueira espiritual. Muitas vezes a gente bate não é assim, 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 e pronto, acabou. Nós construímos todo o nosso castelo. E aí a espada do Espírito vem e destrói todo o castelo, mostrando que nós estamos errados. Fiz algo com o Edson, mas eu estou certo. Ele é o errado, e a espada do Espírito vem e me ilumina da minha cegueira, com o meu agir, o meu ato com o irmão. Então, a palavra, ela nos ajuda a tirar, a cortar todas as filosofias do mundo, doutrinas, até mesmo que veio de famílias, errado para nós. Somente pela palavra, somente pela espada do Espírito é que essas coisas são cortadas e retiradas de nós. Também aquela falsa consciência. Não, a consciência está lá, apagada. Não, minha consciência não me acusou nada diante do pão, está tudo bem. E aí a espada do Espírito vem e expõe o nosso pecado. Que nós estamos errados diante da mesa, errado com algum irmão, com alguma irmã, algo que nós fizemos e que precisa ser tratado antes de nós nos achegarmos à mesa. Então, a espada do Espírito vem e corta. E mostra para nós que nossa consciência, essa falsa consciência, trazendo em nós uma consciência boa, uma consciência saudável. Também de pensamentos negativos, pensamentos que nos destroem, dardos inflamados do maligno, que são lançados nos nossos pensamentos, na nossa mente, e aí é por meio da espada do Espírito que esses dardos são eliminados, esses pensamentos negativos são cortados e obtemos vitória sobre essas coisas. Também é a espada do Espírito que nos traz uma metanoia, uma mudança de mente. Pensava errado, pensava filosoficamente, pensava que era assim, mas agora a espada do Espírito vem e faz uma mudança de mente em nós. Então, é por meio da espada do Espírito que nós temos vitórias sobre filosofias, ensinos errados, práticas erradas. É por meio da função da espada que vem e corta todas essas coisas. Segundo ponto é sobre nosso eu. A espada do Espírito, a função da espada é nos tratar, mortificando os nossos prazeres carnais, mortificando pecados, hábitos, vícios, como Israel tinha em relação à sexualidade, em relação aos prazeres do Egito, a murmuração, a idolatria. Então é por meio da espada do Espírito que ela vem e mortifica os prazeres, o pecado, todas as coisas que precisam ser cortadas. Também é por meio da espada do Espírito que ela corta a rebeldia do velho homem, de não se submeter, de não obedecer, de ser insubmisso, rebelde com as coisas, ser endurecido em relação à exortação, quando se fala de disciplina. É a espada do Espírito que vem e separa o que é alma, o que é espírito. É a espada do Espírito que nos ajuda a tomarmos a cruz e a obedecer ao nosso Senhor. É a espada do Espírito que nos faz sermos submissos ao Senhor, aos mais velhos. É por meio da espada do Espírito que essa função é feita em nós, que nos trata. Também por meio da espada do Espírito que a nossa dura cerviz é cortada, a dureza do nosso coração em relação ao Senhor e as coisas do Senhor. O Espírito Santo vem com a espada e corta toda essa dureza, todo esse coração duro do qual a palavra não penetra, esse coração do velho homem, essa dura cerviz do velho homem. É a espada do Espírito que nos despoja do velho homem e nos renova
um novo homem, que nos dá um coração novo, igual, um coração igual ao do nosso Senhor, que nos faz ser humildes e mansos, que tira, que corta o orgulho, a soberba, a ira. É por meio da espada do Espírito. Também hábitos errados, hábitos, vícios de prazeres carnais, de sermos guiados por emoções e não pelo Espírito, e não pela fé. O louvor não foi muito legal hoje, não. Para mim precisava ter mais instrumento, ser mais agitado. E aí a espada do Espírito vem. Fé não é isso. Fé é certeza e convicção. As coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Não é por meio de sentimentos, não é por meio de coisas emotivas. Fé não depende disso. E tudo isso, quem nos revela, quem nos mostra, quem nos ensina, quem nos ajuda, é a espada do Espírito. Também é a espada do Espírito que nos ajuda contra os adversários. Pecado, o mundo, o diabo, Satanás, potestades e principados, contra os demônios. É por meio da espada do Espírito que diariamente nós podemos vencê-los, subjugá-los, derrotá-los na nossa vida, na nossa família. E eles lutam contra nós todo o tempo. E se nós não estamos com a espada do Espírito também todo o tempo, certamente ele nos vence. E é por isso que muitos, como diz aquele hino, caem e ficam para trás, como no deserto, porque se entregam ao pecado, cansam, desistem de lutar, se rendem pelo pecado. Então, quantos entre essas assembleias se entregaram ao pecado, não congrega mais, não tem mais um viver com o Senhor, porque se deu por vencido. E se deu por vencido, o que faltou, amados? Claro que nós estamos sujeitos a isso. A espada do Espírito. Uma vida de palavra. Uma vida entregue diariamente nesse banquete. A espada do Espírito. E os demônios, o diabo, o mundo, está aí, lutando contra nós para quê? Para não termos uma vida de oração e leitura da palavra, de comunhão com Deus. Para não sermos consagrados e vivermos uma vida de santidade. Para colocarmos a esperança não em Deus, mas nas coisas desse mundo. Em governos desse mundo e não em Cristo. Para pôr as nossas expectativas em homens e não em Deus. Para nossos olhos estar em homem e não no Senhor. Ou para nossos olhos estar na nossa própria força e não na força do Senhor. Ou seja, o que eles mais lutam é nos colocar, é nos tirar de Deus, e ainda assim, mais do que isso, é nos colocar contra Deus, é voltar à nossa condição de outrora, inimigos de Deus, derrotados, e sermos dominados por eles. É nos distanciar de Deus e nos colocar contra Deus. É colocar confusão entre a Assembleia, confusão na nossa família, confusão uns com os outros, nos enfraquecer, nos desencorajar, nos deixar ansiosos, nos deixar enfermos espirituais e fisicamente, nos destruir o casamento, destruir os nossos filhos, destruir a nossa família. Eles agem violentamente, mas o Senhor nos deixou a vitória. Espada do Espírito. É por meio da espada do Espírito que nós temos vitória contra as mentiras do mundo, contra os prazeres do mundo, contra as coisas do mundo, contra o nosso eu, contra o diabo, contra os demônios que agem, contra as potestades e principados nos ares, que agem tenebrosamente. As pessoas do mundo já estão derrotadas. Todo investimento, toda luta, toda guerra de Satanás, o seu exército é contra Deus
e tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. É o que o anticristo vai fazer. Se levantar contra Deus e tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. É assim com os nossos adversários, nossos inimigos, inimigos de Deus. A vida cristã, amados, é guerra, é luta, é batalha. É de dia, é de noite, até que o Senhor venha. E se nós não tivermos uma vida de dedicação às Escrituras, como aquele salmista que medita na palavra de dia e de noite, talvez no final de semana não estaremos mais aqui. Talvez no outro final de semana nós também não estaremos aqui congregando. E por fim, talvez nunca mais estaremos congregando, como muitos que caíram e ficaram para trás. Assim como no deserto. Eu não sei qual é a condição dos irmãos, mas nós temos combatido o bom combate. Nós estamos no deserto ainda na obra do Espírito Santo, com a espada para nos convencer que nós precisamos nos converter? Ou a nossa condição é de convertido e tem lutado, tem batalhado, tem combatido o bom combate? Preciso responder cada um na luz do Espírito Santo. Considerem, ainda estamos na obra de convencimento. O nosso viver tem sido de entregue ao Senhor. Quanto tempo nós temos dedicado à palavra? Quanto tempo é o nosso secreto com o Senhor? Será que o mesmo tempo que eu seguro a minha Bíblia é o mesmo tempo que eu seguro o meu celular? Eu vi um vídeo recentemente sobre se a Bíblia fosse o celular. Aí vê lá a pessoa, ela acorda, está com a Bíblia. Ela vai nas refeições, ela está com a Bíblia. Ela vai trabalhar, ela está com a Bíblia. Ela vai ao banheiro, está com a Bíblia. Vai para um passeio, está com a Bíblia. Vai ao trânsito, está com a Bíblia. Esse é o título do vídeo. É a Bíblia, se o celular fosse a Bíblia. Tem sido essa a nossa condição de meditar na palavra de dia e de noite? Será que estamos tão longe ainda disso? Por meio da espada do Espírito, amados. O Espírito Santo não age sem a palavra e a palavra não age sem o Espírito. E o Pai age por meio da espada e por meio do Espírito. É a Trindade junto, Deus triunfa junto. Os dias são maus, as trevas têm se intensificado, as coisas têm acontecido no mundo, tudo isso prossegue para o anticristo. Mas, se quisermos tomar posse de Canaã, qual é a nossa Canaã? É o reino, é o rei. Em primeiro lugar é o rei e o teu reino. Se o nosso viver não é com a espada do Espírito, a gente vai esperar mais um anticristo, vai estar falando Maranata anticristo, e com medo, se acovardando. Agora, se o nosso viver é nessas escrituras, nós vamos dizer Maranata. Ora, vem Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor. Não vai estar preocupado, não vai estar acovardado com o anticristo, mas vai estar seguro, confiante, esperançoso no Senhor, que colocará fim em todas essas coisas. Se o nosso viver ainda é de medo, se o nosso viver ainda é de insegurança, mas como vai ser assim amanhã? Nossa, mas se o desemprego aumentar, se isso acontecer, a palavra fala sobre o nosso coração não se atemorizar com más notícias. Mas antes, temos que ser como aquele homem que está plantado junto à corrente das águas. No devido tempo dá o seu. E ele é feliz. Ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Não fica ouvindo o conselho dos ímpios. Não fica
ouvindo mensagens, nossa, isso aconteceu no mundo, isso aconteceu, e dado a isso, preocupado com isso, mas ele está em paz, na paz de Deus que destrói todos esses pensamentos negativos. E ele está feliz porque ele olha essas coisas e se alegra. E glorifica porque a vinda de Cristo está próxima. É aquilo que nós, o apóstolo diz, exultai, porque está próximo a tua salvação. E o outro ponto, amados, é a prática espiritual. Até mesmo para nós orarmos, nós precisamos da espada do Espírito. Então o André nos exortou hoje no início da reunião para nós orarmos. Que é difícil. Chegamos sobrecarregados, com os fardos pesados, com a mente vagante. Mas os irmãos têm tido a experiência diante do pensamento estar longe, de não conseguir orar, de não conseguir elaborar uma oração, mas aí a partir do momento que você pega a Escritura, seja em qualquer dos livros preciosos, e aí você vai lá e abre e lê. E lê, e daqui a pouco você começa a orar em cima dos versículos. Você começa a fazer uma oração, fica mais fácil. Nem sempre a gente consegue elaborar uma oração, mas quando você pega a espada do Espírito e transforma a leitura da palavra em oração, aí nós conseguimos então ter um tempo de oração. E também, para nós termos sabedoria, conhecimento sobre todas as coisas, é por meio da leitura da palavra. Então, uma vida de oração, de leitura da palavra, quarto secreto, é por meio da espada do Espírito. Quando eu falo espada do Espírito, amados, palavra e o poder de Deus. O poder de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Está para nos ajudar em todas as coisas. Se queremos servir ao Senhor, precisamos de uma vida de palavra e de poder. Então ontem o Lucas se prontificou, eu vou lá ajudar na grama. E depois ele conversando comigo, eu nem pensei, mas fui lá e levantei. Mas cheio do Espírito, né, meu irmão? Precisa pensar para servir o Senhor. Porque todo o trabalho do Senhor é em vão, eu sei que eu vou ser recompensado, eu sei que eu vou agradar o Senhor. Isso porque estava cheio da palavra. Quando nós estamos cheios da palavra, servir o Senhor não é um fardo, mas é prazer. É a alegria de agradar ao nosso Senhor e também de trazer edificação para a Assembleia de Deus. Também sobre a comunhão, nossa comunhão individual, quarto secreto, mas também a nossa comunhão familiar. Nós precisamos da espada do Espírito. Se nós queremos combater os demônios, combater o diabo, é por meio da espada. Eu vou ler a palavra sim. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Arreda-te, Satanás. Pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, se retira daqui. Então, se quisermos ter comunhão familiar, cada dia precisamos da palavra do poder de Deus. Se queremos ter comunhão com os santos, como é que eu vou ter comunhão com o Edson? Hoje eu peguei o Edson. Como é que eu vou falar do Senhor, se eu vou falar da palavra do Senhor para o Edson, se eu só bebi de coisas que não é da palavra? Como é que eu vou trazer uma edificação ao irmão ou uma ajuda ao irmão em relação às Escrituras, se eu não encho o meu coração das Escrituras? Então, se nós queremos ter comunhão familiar, assim da mesma maneira, se diariamente queremos falar, marido, mulher e filhos, falar da palavra, ter um viver de comunhão da palavra, se eu não encho o meu coração da palavra e a boca fala do coração está cheio, o como nós precisamos da função da espada do Espírito. E aí, quando eu encho o meu coração da palavra, eu tenho comunhão familiar, eu prego o Evangelho, eu falo com os irmãos,
porque eu estou cheio da espada do Espírito. Se eu quero não pecar com o Senhor, como é que eu faço? Guardo as tuas palavras, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Se eu quero congregar, permanecer firme nas reuniões, mas eu só abro minha Bíblia quando eu venho para a reunião. Aí fica pesado de orar, fica pesado de se encher do Espírito. Mas se diariamente eu me alimento da palavra, se diariamente eu entrego a espada do Espírito, que vai cortando todo o meu pecado, toda a carnalidade, todos os prazeres ruins, todos os hábitos ruins, eu chego aqui cheio da palavra, chego alegre, eu quero ainda mais da tua palavra, Senhor. Então, amados, o sangue nos coloca numa condição e numa posição vitoriosa. Mas um viver do Espírito, precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E aí eu concluo, o Espírito não fala sem a palavra, e a palavra não corta sem o Espírito. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Que possamos ser aqueles que se dedicam à palavra e ao poder de Deus, diariamente, sendo vitoriosos e reis nessa terra, para reinarmos com Cristo. Amém? Querido Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de reunião, por esse tempo da palavra. Senhor, nós queremos ser diferentes de Israel. Não queremos ser contados com aqueles que caíram, ficaram para trás. Queremos vigiar com a tua palavra de dia e de noite. Não queremos ser orgulhosos acharmos que estamos em pé. Ainda precisamos mais da tua palavra, Senhor. Ainda precisamos mais da espada do Espírito, cortando hábitos, práticas erradas nossas, vícios, pecados, muitas vezes derrotados pelos adversários, pelos demônios. Senhor, nós pedimos vitória sobre essas coisas. Queremos todos os dias nos assentar à mesa com o Espírito Santo, nos alimentarmos do pão da vida. Assim como Mefibosete, que se assentava na mesa junto com o rei Davi para se alimentar do banquete do rei. Assim nós queremos, Senhor, todos os dias nos alimentarmos do pão da vida, porque quem se alimenta de Cristo vive, Senhor. Senhor, se o nosso tempo tem sido ainda gastado em tantas coisas inúteis, que não nos edifica, que não nos aperfeiçoa, Senhor, tenha misericórdia de nós e vem com o teu poder, Espírito Santo, e nos ajuda, nos socorre. Os dias são maus, as trevas têm intensificado, mas nós queremos, Senhor, uma vida vitoriosa, de oração, de palavra, de comunhão, de servir o Senhor, de lutar, de batalha. Queremos lutar o bom combate, não queremos nos dar por vencido, queremos permanecer no Senhor, queremos perseverar na tua palavra como Filadélfia, até que o Senhor venha, Senhor. Senhor, nos mantém como salmista, que medita na tua palavra de dia e de noite. Só assim seremos felizes, Senhor. Não há outra maneira de sermos felizes sem a tua palavra. Então troca, Senhor. Corta, aliás, Senhor, tudo aquilo que tem tomado a tua palavra, Senhor, na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz, Senhor, homens que se deleitam na tua palavra, de dia e de noite. É o nosso rogo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.